Para meu pai, por fazer o que pôde para não mostrar o pior de si. E para minha mãe, por garantir que nunca víssemos o pior dele. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou uma das apresentadoras aqui do canal e eu vou falar um pouquinho sobre best-sellers. Hoje eu vim falar pra vocês, contar pra vocês um pouquinho de Assim Que Acaba, um dos meus queridinhos da nossa querida Colleen Hoover, muito conhecida no TikTok, no Instagram e mundialmente, por conta de Assim Que Acaba. E agora o novo lançamento dela é Assim Que Começa, que também ganhou meu coração. E quem fala mal desses livros perto de mim, eu fico com uma raiva, me dá uma vontade de bater na pessoa. Porque quem leu sabe o quão impactantes são essas duas histórias e o quão opostas elas mostram pra gente serem. Porque aqui conta um ponto de vista e aqui conta outro. Mas hoje o foco é esse aqui. Eu comecei lendo a dedicatória do livro, que já começa de uma maneira extremamente pesada. Porém, vocês vão entender essa dedicatória conforme eu for explicando. A nossa história começa com Lily Bloom sentada no terraço de um prédio, quando de repente entra um homem chutando tudo, tendo um surto de raiva, e ela para o que ela estava fazendo, sentada ali na vista, para olhar quem estava entrando no terraço. No terraço, ela descreve um homem, que nem essa foto. A Lily resolve descer para falar com ele, e eles acabam começando alguma coisa mais assim, sabe? Uma coisa mais quente. Mas aí o telefone dele toca, porque ele é um neurocirurgião. Eles acabam não continuando nada. E durante a conversa, antes dele sair, eles têm uma conversa. Durante a conversa do Ryle e da Lily, a Lily conta que tinha acabado de voltar do enterro do seu pai. E acaba contando um pouco de sua infância, que não foi nada boa, por conta da experiência que ela teve com o pai dela, vendo as agressões que o pai dela acabava tendo com a mãe, as agressões que a mãe recebia. Em vários momentos do livro, em várias cartas, a Lily conta como isso afetou muito o psicológico dela, como isso afetou muito a vida dela e como ela achava estranho a mãe dela não conseguir deixar o pai dela, sendo que ela sofria tudo aquilo. Porém, conforme o livro vai passando, contando a história, a gente vai entendendo melhor. Durante a conversa, ela acaba citando um garoto, o nosso querido Atlas, também conhecido como o mendigo que cozinha. Esse era um mendigo que eu queria. Era só um desse pra minha vida. Ela conta pra ele que ele foi o primeiro garoto que ela se apaixonou de verdade. E foi o primeiro garoto com quem ela teve a sua primeira vez. Só que o Atlas, quando eles se conheceram, ele tinha sido expulso de casa e estava morando na casa traseira, da parte de trás, da casa da Lily, no terreno de trás. E a Lily via que ele sempre ia pra lá. E em uma dessas noites, quando fez muito frio, a Lily resolveu ir conversar com ele, eles conversaram e desenvolveram uma amizade e a Lily acabou se apaixonando. A Lily começou a levar ele pra dentro de casa pra deixar ele tomar banho, pra ele comer. Inclusive, tem uma cena que eles estão sentados no sofá, que é uma das minhas cenas favoritas do livro. Eles são sentados no sofá e ela tem o primeiro beijo dela com ele. Ele beija ela e ela falou que nunca sentiu uma coisa tão boa assim, que foi incrível. E o Atlas acaba beijando a clavícula dela. E prestem atenção nesse fato porque vai ser muito importante futuramente. Ele beijou a clavícula dela e isso marcou muito ela. E nessa época a Lily tinha 15 e o Atlas tinha 18. O Atlas acabou convivendo com a Lily durante as agressões que a mãe dela sofria pelo pai. O pai dela era prefeito da cidade, então as coisas não seriam tão fáceis de ser resolvidas. E a Lily se pergunta várias e várias vezes por que a mãe dela não deixa esse cara, sendo que esse cara faz tanto mal pra ela. Só que no futuro ela vai entender o porquê.
aí o livro fica nessa jogada de tempo entre o passado, o presente, entre cartas da Lily e ela contando no momento atual. Em uma dessas cartas, a Lily conta que o Atlas teve que se mudar, porque ele ia ter uma vida melhor, ele se mudou para Boston, que é a cidade onde ela está atualmente, que ela foi justamente na intenção de reencontrar o Atlas, mas até agora não aconteceu, e acabou encontrando o Ryle. Pra quê, gente? Pra quê? Tanta coisa assim pra ela fazer da vida dela, pra que ela foi num terraço naquele dia, né? Enfim, o Ryle durante o livro todo é visto como um personagem perfeito, como o homem dos sonhos da vida de toda mulher, enquanto o Atlas foi visto no início como o mendigo fofo que a Lily teve a sua primeira vez. E depois teve que ir embora, deixando ela sozinha. No aniversário de 16 anos da Lily, o Atlas volta pra casa dela, entrega um ímã de presente, foquem nesse ímã, que esse ímã vai dar um B.O. Deu um ímã de presente pra ela e escrito tudo é melhor em Boston, porque era uma coisa que eles falavam. O Atlas também, sempre que a Lily tava mal, olhava pra ela e falava continue a nadar, Lily, como uma frase de apoio do Procurando Nemo? Dory? Não lembro. É um desses dois filmes, que cita aqui no livro também. Depois do Atlas ir embora, a Lily nunca mais viu ele, porque também deu uns B.O. entre ele e o pai dela. A Lily foi pra faculdade, teve outro relacionamento, acabou não dando certo. E ela acabou fazendo uma tatuagem. Inclusive, eu tenho essa tatuagem no mesmo lugar que ela, porque eu sou completamente apaixonada por esse livro. Que é um coração com uma entrada no meio dele. Ele não é um coração fechado. Ele é um coração aberto porque ela ganhou um galinho do Atlas quando ele ainda não tinha dinheiro pra comprar as coisas pra ela, que ele talhou e deu de presente pra ela pra demonstrar o amor que ele sentia. Voltando pro futuro, o Ryle e a Lily acabam começando um relacionamento, só que o Ryle tem surtos de raiva e a Lily acaba sofrendo uma agressão, a primeira agressão da Lily. Ela acaba machucando a testa da primeira vez e o Ryle, acho que como um pedido de desculpas, leva a Lily pra jantar junto com a irmã dele e o cunhado. Nisso, quem ela reencontra neste restaurante? O nosso querido mendigo cozinheiro. Sim, o Atlas virou dono de um dos maiores restaurantes de Boston. Ela não sabia, ela foi na maior inocência. Chegou lá, quem que foi atender a mesa deles? Quem? O nosso querido neném. O Atlas acaba vendo ela machucada e olha pra mão do Ryle, que inclusive também está machucado. Se vocês querem saber por que aconteceu a agressão, vão ler, porque vou panfletar esse livro sim. Isso, a Lily entende que ele entendeu o que aconteceu, até porque o Atlas via as agressões que a mãe dela sofria. Eles acabam entrando no banheiro do restaurante e o Ryle percebe a demora, acaba indo, eles acabam discutindo. Chegando em casa, eles têm a primeira discussão e eles ficam nessa de discute, volta. O Ryle não bate nela só uma vez, o Ryle acaba agredindo ela várias vezes, só que sempre com a mesma desculpa. Eu vou mudar, me desculpa, isso não vai acontecer de novo. Tem até um momento que ele acaba empurrando ela da escada. Gente, esse livro é pesado demais. E ela acaba entendendo o porquê da mãe dela não ter largado do pai dela. Depois dessa cena da escada, o Ryle volta de novo com um pedido de desculpas. Eu não citei, mas eles se casaram em Las Vegas, não tiveram uma festa de casamento, como sempre foi o sonho da Lily, que ela conta aqui. E passou um tempo, o Atlas deu o número dele pra ela, pra caso ela precisasse, ela podia chamar. Só que, por conta do Ryle ter esses surtos de raiva, ele resolveu mexer nas coisas da Lily. Privacidade a menina não tem, né? A gente já vê que nesse relacionamento aqui, a Colleen Hoover é a maior autora com Daddy Issues, que eu... Meu Deus. Enfim.
ele acaba mexendo nas coisas dela e encontra cartas que a Lily escrevia pra Ellen. Ellen, pra quem não sabe, é um programa que tem lá nos Estados Unidos, que eu acho que realmente tem. E ela escreve, ela nunca chegou a enviar essas cartas, mas ela escreve e guarda porque são cartas que marcaram a infância dela. Pô, são as cartas do primeiro amor dela, ela não ia jogar fora. Mas o Ryle resolveu mexer, aí ele encontrou o celular, o número do telefone do Atlas na capinha dela, ele estraçalhou o celular da Lily na parede, e aí eles têm um surto de raiva, uma briga, o Ryle sai pelas escadas ali pra tentar impedir ele. O Ryle acaba empurrando ela da escada, a Lily acorda na cama com ele fazendo um curativo. E ao invés daquela criatura falar que empurrou ela, admitir, ele fala pra ela que ela caiu da escada. Ela não foi empurrada, ela caiu. Só que a Lily lembra disso. E eles acabam ficando nesse joguinho de desculpa, volta, desculpa, volta. Até porque ela tá realmente apaixonada pelo Ryle. E ele é um neurocirurgião, ela não quer estragar a carreira dele. Então ela fica nesse jogo de se sentir bem com ela mesma, de ter uma vida melhor ou não estragar a carreira da pessoa que ela ama. E isso afetou muito nas decisões dela. Futuramente, eles mudam de apartamento, eles se resolvem, eles ainda estão casados. Vai ficar com o Atlas. Eles ainda estão casados. E lembra do imã que eu falei que ela tinha ganhado? Ele viu em uma dessas cartas que ela falou sobre o imã. Só que ela não contou pra ele de quem ela tinha ganhado. Aí ele começa a perguntar pra ela de quem que ela tinha ganhado o imã, que era pra ela contar. E aí ela sofre uma das piores agressões que ela sofreu durante o livro todo. O Ryle tenta estuprar ela e ela acaba lembrando de uma cena que aconteceu na infância. Gente, pelo amor de Deus, se vocês forem menor de idade, não leiam, porque tem muito gatilho. Enquanto ela grita pra sair, né, que ela não quer, o Ryle segura ela e ele lembra da tatuagem que ela tem aqui e morde na tentativa de arrancar a tatuagem da pele dela. Tanto que no segundo livro ela fala que depois disso ela acabou ficando com marcas. O Ryle dorme. Depois de tudo que ela passou, ele dormiu. E ela levanta desesperada, isso no meio da madrugada, e liga pro Atlas pedir ajuda. Porque ela falou assim, vai que eu preciso, né? Ela pensou, vai que eu preciso, deixa eu decorar esse número. E ele atendeu, chegou, levou ela para um hospital. E o que ela descobre? Que ela está grávida. De quem? Daquele infeliz. E aí começa o maior dilema da vida dela. Eu me separo, eu não me separo. Só que enquanto ela resolvia isso, ela não voltou pra casa, ela ficou na casa do Atlas. E agora eu vou ler uma das frases que o Atlas falou pra ela depois que eles conversaram um pouco sobre o que aconteceu. No futuro, se por algum milagre você achar que é capaz de se apaixonar de novo, se apaixone por mim. Você ainda é minha pessoa preferida, Lily, e sempre será. Eu já deixava o outro e já ficava com ele nessa hora. Eu falava assim, não, meu amor, eu sou toda sua. Que ela acaba comentando com o pessoal do livro, ela acaba comentando com a mãe dela sobre ela querer se separar, contou pra mãe dela o que estava acontecendo e a mãe dela apoiou ela completamente nessa história. A irmã do Ryle também apoiou ela nessa história, porque ela falou assim, como irmã eu ia pedir pra você dar uma segunda chance pra ele, mas como sua amiga eu não quero que você volte pro que tá te machucando. Quando a neném nasce, a menininha da Lily nasce, muito fofa, ela olha pra filha dela e fala assim, minha mãe passou por isso, eu passei por isso, mas nem morta vou deixar a minha filha passar por isso. É assim que acaba, nós vamos colocar um ponto final nisso. Ela pede divórcio pro Ryle, o Ryle não aceita de primeira, mas ela começa a falar umas coisas bem pesadas, eu não vou repetir aqui, porque pode dar gatilho, pode ser que dê gatilho, mas eles se divorciam e depois de a guarda vira como guarda compartilhada, e depois de um tempo
enquanto ela tá indo pra floricultura dela, que ela tem uma floricultura, ela acaba reencontrando quem? O nosso cozinheiro! E eles começam a conversar, ele viu a Emerson. Tanto nome pra Colleen Hoover pôr nessa menina. Emerson e... Enfim. Ela foi entregar a Amy para o pai, porque era dia do Ryan ficar com ela. E ela acaba reencontrando o Atlas no caminho. Eles conversam um pouquinho. E nisso... O Atlas conversa com ela. Ela fala assim, eu preciso ir porque eu tenho que entregar neném, que não sei o que. E conversa bem. Ela deixou o Atlas e falou que mandaria uma mensagem, se eu não me engano. Mas acabaram não conversando. Ela deixou a neném com o pai e correu atrás de quem? Do Atlas. Isso, menina, corre atrás dos seus sonhos. Ela foi atrás do Atlas, eles conversaram, resolveram tentar alguma coisa. E agora fiquem com a última frase do livro. Pode parar de nadar agora, Lily. Finalmente chegamos à costa. Esse livro, gente, leiam esse livro, por favor. A Colleen Hoover é uma das minhas autoras favoritas. Se não for a minha autora favorita. Se você for ler É Assim Que Acaba, esperando um romance, sinto em lhe dizer, mas você vai viver de migalhas. Você vai viver de um romance abusivo. Agora, de um romance meigo, fofo, se você quer, vai ler esse aqui, ó. Esse aqui também é muito bom. Mas esse aqui você vive de migalhas. O maior romance é o romance da vida adolescente dela. Espero que vocês gostem da leitura, porque ela é uma leitura muito rápida. Eu consegui terminar esse livro em 3 dias. 2,5. De 2 a 3 dias. Porque ela é uma leitura que te prende, você quer saber o que vai acontecer. Porque começa com uma coisa e tem um plot muito grande no final, assim. É uma coisa muito interessante. E te prende, a leitura te prende. Ela é uma leitura rápida, até eu achei bem rápida, porque normalmente eu sou um pouquinho preguiçosa pra ler. Mas eu achei que eu li bem rápido, É Assim Que Acaba. É um livro perfeito, você vai refletir muito, porque ela vai contar sobre o porquê das mulheres que sofrem agressão não conseguirem deixar o marido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!